nossas imersões, mas já já a gente vai estar juntinho aí, que vai ser Amém. poderoso. Se preparem, hein? Se preparem, Amém. porque muita unção e avivamento tá vindo por aí. Em nome de Jesus, eu creio. Amém. Eita glória. Eu Ô, amor, depois creio. nós temos que fazer um trem desse aqui para eu falar com os alunos, saber se eles estão fazendo a aula, né? Gostei dessa ideia aqui. O que vocês acham, gente? Pode A Valéria tá ser. comemorando. Maravilhoso. Olha, Pode sejam ser muito feito, sim. bem-vindos, viu? Vocês fazem parte da nossa história e a gente fica muito feliz também de fazer parte da história de vocês. Eu falo que aqui a nossa honra é poder fazer parte daquilo que Deus está escrevendo, porque Ele já tem Amém. a história pronta no coração dele. E cada dia que você vive, Deus está escrevendo uma história nova. E para nós é uma honra fazer parte disso, fazer parte do teu chamado, do teu ministério, preparar você para tudo que você vai viver e para as pessoas que vão viver através de você. Você não está aqui só para desfrutar. Deus está levantando um exército e você vai impactar vidas. Então, Amém. Deus está te trazendo para preparação, porque não é só para você, não é só para o seu ministério, é para pessoas através de você. Eu sempre falo, gente, vocês vão ser ensinados aqui, vocês vão aprender, vai desfrutar, mas também ser preparado para ensinar. Glória a Para que Deus. vocês levem, vocês avancem. E agora, com essa mentoria top aí, muito mais, né? Mas eu vou parar de falar porque Amém. hoje, gente, é o dia dele, né? Eu vou cobrir meu amor da minha vida. E Da Amém. vocês hora, vão meu ver. amor. Ora pra gente, então, para eu começar. Vocês vão ver, gente, que ele é muito mais inteligente que eu, viu? E é uma bênção. Olha, eu lutei tanto para esse homem aceitar Jesus que eu queria só meu marido crente, mas ele ficou mais crente que eu. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, para a gente começar? A Vamos. Giovana chegando aí. Gente, estou tão feliz que vocês estão aqui. De verdade, vocês vão ver o que é a obra de Deus sendo feita do jeito de Deus. Porque a gente ou só se preocupa com a organização ou só se preocupa com a unção. Deus tem organização, Deus tem unção, Deus tem estratégia. O céu é completo. E você está aprendendo cada dia mais sobre isso. Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abrir esta noite, Senhor. Essa noite de ensino, essa noite de revelação do céu. Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a cada um que está aqui. Senhor, eu blindo essa live, eu blindo, Senhor, essa aula, eu blindo, Senhor, essa sala de reunião, porque isso aqui é uma reunião entre nós e o Senhor. Pai, obrigada, Senhor, que o Senhor tome o Henrique agora, Senhor. Que ele seja instrumento nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor use ele poderosamente, Pai. Que ele entregue tudo aquilo que o Senhor ensinou para ele. Senhor, quantos anos, meu Pai, fazendo gestão de igreja, Senhor, e entendendo, Pai, o que é, o que não é, o que deve ser feito, o que não deve, e nós sabemos, Senhor. Pai, venha ao meu coração, o Senhor me faz lembrar desde quando o Henrique se converteu lá no comecinho, o Senhor usava os profetas e dizia: você é muito inteligente. E você usa toda essa sua inteligência para gerir empresas, mas um dia o Senhor vai usar isso para o crescimento das igrejas dele, do reino dele. O Senhor me faz lembrar dessas profecias e hoje a gente vive isso, Senhor. Tantos anos, meu Deus, em que o Henrique agindo, Senhor, nessa área, pode levar crescimento e conhecimento a tantos pastores. E nós agradecemos, Senhor, porque para nós é um privilégio. Mas hoje, nessa noite, Senhor, que todos os que estão aqui, Senhor, sejam inundados pela tua graça, pelo seu entendimento. Eu peço agora, Senhor, que as mentes se abram e sejam conectadas ao trono do céu. Eu escudo essa reunião. Pai, por favor, passa um muro de fogo em volta de nós e de todos os que estão aqui. Nós entregamos em tuas mãos, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Já te agradecemos por tudo que vamos ver e aprender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém, meu amor. Glória a Deus. Como é bom, né? Poder receber a oração dessa intercessora, que por muita sorte é esposa também. Deus é maravilhoso, né? Como Deus é bom. Um pouquinho do que a pastora falou, gente, é aquilo que a gente vive e principalmente a gente ensina, a gente prega, tá? Então, eu quero aqui que você que está conectado aqui, você está emprestando esse tempo, não é à toa. Tenho certeza absoluta que Deus vai entregar
algumas chaves preciosas. Como eu falei, essa aula está aberta, é uma aula ali grátis, vamos colocar assim, da mentoria, e que você possa, ainda que você não dê continuidade no projeto, espero que você possa entrar para o projeto e dar continuidade, mas que seja para agregar, seja para fazer uma diferença na sua vida, seja para de alguma forma contribuir com aquilo que Deus tem programado, né? A Karen, o carro-chefe dela é intercessão. Eu, Henrique, o meu carro-chefe é gestão. Quando a gente une gestão com unção, aí traz o resultado. Já pega isso aqui, tá? Toda igreja, para que dê certo, para que tenha resultado, tem que ter gestão com unção. Não adianta ter só gestão e não adianta ter só unção. Tem que ter gestão e tem que ter unção, tá? Eu programei aqui, na verdade, eu fiz alguns slides que eu quero poder trazer bem dinamismo nessa aula em si. Eu vou projetar aqui para que vocês possam acompanhar. E à medida dos slides, nós estaremos conversando. Eu acredito que vai ser bênção do Senhor, tá? Esse slide principal diz assim: o líder relevante. Acredito que todos aqui, independente de serem pastores de igreja ou líder de ministério, desejam ser um líder relevante, ter uma liderança relevante, né? E como que vai ser esse líder relevante? Da boa intenção à ação estratégica. Não adianta você só ter uma boa intenção e não ter ação. Não adianta o melhor projeto mais lindo do mundo ficar no papel dentro de uma gaveta. Então a gente tem que ter a noção de que tudo que Deus faz é com excelência. Então, obviamente, o nosso planejamento tem que ser com excelência, a nossa ação tem que ser com excelência. Ficar só olhando não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, esse intuito dessa primeira aula aqui é justamente isso, tratar um pouquinho de forma geral de alguns pontos a qual eu irei abordar aqui e eu espero que realmente seja relevante. Eu vou trazer de uma forma didática que serve tanto para os pastores de igreja que lideram a igreja, como eu disse, para líderes de ministérios, tá? Aí, ao final, eu vou fazer ali a explicação, como que vai funcionar a mentoria, como que são os valores da mentoria, para pastores e para líderes de ministério. Eu só quero te falar uma coisa aqui muito importante. Fica até o final. Eu preparei algo que está realmente incrível com relação à oportunidade de investimento para você entrar numa mentoria, para você fazer parte de uma mentoria. Acredito que você vai ficar assustado com aquilo que eu, Henrique, preparei para você, tá? Então, isso é muito importante. Não sei se vocês conhecem, pessoal, mas já quero trazer aqui para vocês. Tem um escritor chamado Mark Twain. Ele é um autor de livro muito conhecido. Tem uma frase dele que eu sempre falo isso nas mentorias e também em reunião de líderes de pastores. A frase dele diz assim, ó: para aqueles que têm apenas um martelo como ferramenta, todos os problemas se parecem pregos. Olha que interessante. Aquele que tem apenas um martelo como uma ferramenta, todos os problemas parecem como prego. E talvez você possa perguntar, pastor, mas o que que isso quer dizer? Ou seja, aqueles que não dispõem de recursos apropriados, ferramentas certas, vão querer usar somente as poucas ou a única ferramenta que tem em tudo que vai fazer, tá? Existe uma regra que a gente chama como a regra do martelo. O que é essa regra do martelo? Quando você tem um martelo, todo problema parece um prego, conforme o autor ele bem explicou, tá? Essa é uma das grandes armadilhas que os líderes caem, que os líderes sofrem. Ou seja, eles usam as mesmas abordagens para tudo, independente do desafio. Só confirma para mim aqui se vocês estão vendo o slide, está passando o slide de forma normal. Dá um joinha se já passou de um slide para o outro, tá? Tá na regra do martelo slide, né? Aqui Ok, sim, tá ok. então tá joia. Uma liderança eficaz, ela vai exigir, como eu disse, independente de ser pastor ou ser líder de ministério, vai exigir uma diversidade do que? De ferramentas e também uma flexibilidade de estratégia. Não é a mesma ferramenta para tudo e não é a mesma estratégia para tudo. Líder, é importante que você reconheça e identifique as suas limitações atuais. É importante que você amplie e busque novas habilidades e busque novas perspectivas. É importante que não só reconhecer, mas ampliar, mas que você aplique a ferramenta certa na situação certa.
Imagina só um parafuso a qual tem que apertar. Se eu pegar um martelo, eu não vou ter êxito, eu não vou conseguir apertar. Eu preciso de uma ferramenta adequada, eu preciso de uma ferramenta de boca para poder girar o parafuso. É como que se fosse assim, imagina aqui atrás de mim essa parede, tá? Eu quero que você pense essa parede de tijolos sem nenhum móvel aqui. Quanto tempo será que uma pessoa qualquer, você que está aqui, você demoraria para derrubar essa parede? Será que em um dia? Será que em 2 dias? Será que em 5 dias você conseguiria derrubar essa parede que está aqui? Talvez você possa falar assim: ah, pastor, acho que em 5 dias parece que está legal, acho que dá para derrubar. Agora, imagina que eu entrego na sua mão uma pazinha de pedreiro. Ou seja, vai ser impossível você derrubar essa parede em 5 dias, porque a ferramenta é errada. Se fosse uma marreta, ok, em um dia, em 1 hora, 2 horas, talvez você derrubaria. Então, quando nós falamos de liderança e quando nós falamos de crescimento de igreja, entenda algo que também é muito importante. Não existe missão difícil. Eu repito, não existe missão difícil. O que existe são ferramentas erradas. E é nisso que o povo de Deus erra. É nisso que a maioria dos lugares que eu já passei para ajudar como gestão, como consultoria, erram, tá? O fracasso raramente, quase nunca está na missão, mas sim na ausência do preparo. As pessoas não se preparam para tal. As pessoas não têm uma visão estratégica, como está aqui no slide. E a pessoa ela tem resistência ao aprendizado contínuo. Ainda ontem eu estava falando com a pastora Karen, na hora que a gente estava se preparando para dormir, e fazendo uma reflexão, que infelizmente nós vivemos um tempo onde muitos pastores têm um coração duro. Muitos pastores não querem sentar para aprender porque a maioria fala, eu sei de tudo, eu sei como faz. E acabam que fica ali com uma igreja que não cresce, o povo minguando e Deus olhando do céu e pensando, e aí? Vai ficar assim até quando? Até quando o seu orgulho vai te impedir de você sentar para aprender? Até quando o seu orgulho vai te impedir de você cumprir o que eu tenho para você como chamado, como propósito? Então é importante. Todo desafio ministerial pode ser superado. Quando? Quando o líder investe no seu próprio desenvolvimento e no equipamento, na ferramenta certa. Todo líder precisa investir em desenvolvimento e ter uma caixa de ferramentas certas. Quantos pastores, amados, vocês que estão aqui, quantos pastores você conhece que, primeiro, precisam cuidar das pessoas e do rebanho? Quantos pastores que precisam fazer a igreja crescer, porque essa é a vontade de Deus? Quantos pastores que rebolam para lidar com os desafios financeiros da igreja? E nós vamos aprofundar isso aqui muito na mentoria. E ainda tem que organizar processos. Olha só, imagina a cabeça de um pastor. Tem que cuidar de ovelha, tem que fazer a igreja crescer, tem que lidar com o problema financeiro, tem que organizar os processos. Aí querem fazer tudo isso, só que sem ter uma caixa de ferramenta adequada. E a chance deles conseguirem fazer tudo isso, de 0 a 100, quanto será que é? Eu acredito que é muito pouco, gente. Muito pouco. Aí, como se não bastasse, tem aqueles líderes, talvez tenha alguns deles aqui conectados, que buscam dar conta de tudo. Ou seja, eles querem organizar ministério, engajar time, dar resultado, mas será que eles têm os recursos necessários? Será que eles têm a caixa de ferramenta adequada, a caixa de ferramenta certa? Certamente, líderes e pastores muitas vezes se sentirão perdidos. Por quê, pastor? Porque não sabem o que fazer e também não sabem como fazer. Muitos acabam usando a caixa de ferramenta errada. Isso quando eles têm uma caixa de ferramenta. Agora, imagina ter uma caixa de ferramenta e ainda por cima ser errada. O que muitos pastores têm como caixa de ferramenta? Dentro de muitas caixas de muitos líderes de ministério, muitos pastores, é uma gestão arcaica, ou seja, métodos ultrapassados que não se conectam com a realidade das igrejas e da comunidade. Ou seja, são métodos, processos que não dão certo mais. Talvez deram um dia, mas não dá mais certo hoje. Muitos têm dentro de uma caixa uma comunicação ineficaz, que não funciona. Ou seja,
É aquela mensagem, aquela pregação que não alcança, não engaja, não traz uma nova geração de fiéis, como está escrito aqui no slide. Outros, falta de planejamento, ou seja, não tem estratégias claras, não tem um crescimento sustentável, não tem um modelo de discipulado efetivo. Gente, como vai fazer dar certo o ministério, seja de intercessão, ministério de louvor, ministério de dança, diaconato, consolidação, ou até mesmo o pastorado da igreja? Como vai fazer dar certo se não tem isso? Outros sofrem com a resistência ao quê? À inovação. É o medo de adotar novas tecnologias, novas técnicas, novas abordagens que poderiam multiplicar o impacto ministerial. Sabe aquela frase assim? Não, sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Amém. Faça, continue sendo assim, mas eu tenho certeza que se talvez você não mudar a sua abordagem, não mudar a forma como você faz, você não vai ter sucesso, sabe? Aí, quando a gente se depara com líderes assim, pastores ou líderes de ministérios que estão sofrendo com essa gestão difícil, essa gestão aí que já é bem arcaica, que não sabe se comunicar de uma forma efetiva, que não tem planejamento, que tem resistência às mudanças, às inovações. Sabe qual que é a única saída desses pastores para resolver esses problemas? Eu te digo, é recorrer à oração. Mas sabe qual é o problema? Para todo tipo de problema que surge, até mesmo aqueles que precisam apenas de uma ação prática e uma ação natural, a oração é a única saída deles. Gente, entenda algo aqui, tá? Ok. A oração sempre será fundamental para ter sucesso, para ter avanço, para ter crescimento, para agradar a Deus, mas não pode ser a única ferramenta. Não pode ser um martelo que eu falei há pouco. Um exemplo, se alguém está desempregado, orar é muito bom, mas essa pessoa precisa acordar cedo e sair para procurar emprego. Entende que a oração ela vem acompanhada de uma palavra que está dentro da, quando você forma a palavra oração, dentro tem a palavra ação. Você está brigado com o cônjuge, orar é bom, mas levanta a bunda aí e vai lá pedir perdão para outra parte. Entende? Isso é muito importante. A bem da verdade, a gente vive um tempo em que ou você se atualiza ou você fica para trás. Você, como pastor de igreja, você, como líder de ministério, ou você se atualiza ou você fica para trás. Pastor Henrique, por quê? Porque o mundo mudou, a cultura mudou, a forma como as pessoas se conectam, a forma como as pessoas aprendem, a forma como as pessoas se engajam, está escrito aqui, também mudou. A pergunta, amados, não é se você deve se atualizar, mas a pergunta é quando você deve se atualizar. Eu creio que Deus te atraiu aqui para que você possa aprender, para que você possa inovar, mas principalmente que você possa crescer. Se nós olharmos um pouquinho na história do mundo à nossa volta, acredito que muitos aqui, eu tenho 42 anos. Eu lembro da época da máquina fotográfica, daquelas fotos Kodak. O que aconteceu com a Kodak? A Kodak dominava o mundo de fotografia, só que ela não se atualizou. O que aconteceu? Praticamente deixou de existir. Quando foram apresentar a máquina de fotografia digital para a Kodak rejeitou. Falou: não, não, continuaremos desse jeito aqui que está dando certo. E o que aconteceu? Anos depois praticamente deixou de existir. Quem é que lembra da Blockbuster? Aqui, levanta a mão quem está no chat aí que lembra da Blockbuster, aquelas locadoras gigantescas de fita cassete. A mesma coisa. A Blockbuster não se atualizou e praticamente deixou de existir. Sabe? Você precisa entender uma coisa que é importantíssima. A maioria dos problemas de gabinete pastoral, a maioria de problema de gabinete de líder, você que lidera ministério, tem uma solução. Tem uma solução. E essa solução não necessariamente precisa ser um milagre. Basta você fazer as coisas certas do jeito certo. E como eu disse, muitos não sabem o que fazer, muito menos como fazer. E é justamente essa solução que essa mentoria vai trazer para vocês, que são líderes de ministério e também líderes, pastores de igreja. Faça uma análise comigo. Olha só, nas últimas décadas, nos últimos anos, quando a gente olha para a questão do evangelho, foram tempos de muito investimento espiritual nas últimas décadas.
As lideranças oravam muito, as lideranças jejuavam muito, as lideranças estudavam muito a Bíblia. E isso é fundamental, porque isso sempre será importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Só que isso representa, gente, isso aqui é uma chave poderosa que você precisa pegar, tá? Quando a pessoa ela ora, quando a pessoa ela jejua, quando a pessoa ela lê a palavra, estuda a palavra, isso representa um crescimento vertical. Mas sabe qual é o problema? E o crescimento horizontal? Pastor, mas como assim? Existe um abismo entre o crescimento vertical e um abismo entre o crescimento horizontal. Pastor, me explica. Eu te explico. A dimensão vertical é a conexão com Deus, ou seja, é a oração, é o jejum, é a adoração, é a intimidade. Tudo isso é fundamento essencial para toda liderança. Tem que orar, tem que jejuar, tem que adorar, tem que ter intimidade. Isso é crescimento vertical. Mas para um líder realmente relevante, não tem que ser somente a dimensão vertical, tem que ter a dimensão horizontal. Essa dimensão horizontal é a nossa relação interpessoal, a nossa relação com as pessoas, é a gestão, é a estratégia, é a forma como eu comunico, é a forma como eu lidero na prática. Muitos líderes focam exclusivamente, ou seja, só na vertical e negligenciam a horizontal. Sabem tudo de oração, sabem tudo de jejum, sabem tudo de leitura da palavra, mas não sabem de fazer gestão, não sabem estratégia, não sabem comunicar, não sabem resolver problemas. E aí? Deus, ele nos chama para excelência nessas duas dimensões, a dimensão vertical e a dimensão horizontal. Uma espiritualidade profunda tem que gerar uma ação competente, que é aqui, ó, na horizontal. Por isso, saiba, existem ferramentas específicas de relacionamento, existem ferramentas específicas de desenvolvimento que talvez para muitos de vocês não foram desenvolvidas. Mas por quê, pastor? Porque vocês nunca aprenderam. Então, quando a gente olha para essa questão, tem um abismo, tem um hiato entre o sentido vertical e o sentido horizontal. Há uma lacuna entre esses dois mundos. E eu sempre falo e eu sempre ensino: o que é espiritual é resolvido da forma espiritual. O que é natural tem que ser resolvido da forma natural. Só que muitos desconhecem, e esse é um grande problema, as ferramentas naturais e acabam gastando muita energia, acabam gastando muito tempo nesse tipo de ferramenta que não consegue fazer, aí só tenta fazer da forma espiritual, quando na verdade a forma natural é que teria êxito, é que iria resolver. Entenda, muitos problemas do seu liderado, muitos problemas da sua ovelha, pastor, pastora, não precisam necessariamente de um milagre. Eu acho que eu até falei isso aqui em algum vídeo lá da escola, não lembro. Mas deixa eu falar de novo. Quando a gente vai para João capítulo número 2, ali narra o primeiro milagre de Jesus, né? O primeiro milagre de Jesus público. Jesus transformou água em vinho. E aqui tem uma chave poderosíssima, né? Quando a gente olha para o vinho, a matéria-prima do vinho é o quê? É a uva. Então, quando eu pego um suco de uva e deixo ali fermentando, automaticamente ele vai se transformar em vinho. Só que o que Jesus fez? Ele pegou a água e transformou em vinho. Se eu pegar um copo de água e deixar parado fermentando, não vai se transformar num vinho. Mas se eu pegar um suco de uva e deixar fermentando, vai sim se transformar num vinho. Qual que é a chave que está aqui? Para a água se transformar em vinho, precisa de um milagre. Para o suco de uva se transformar em vinho, precisa de um processo. Quantas pessoas querem um milagre quando deveriam passar por um processo? Quantos líderes querem um milagre quando, na verdade, precisam aprender um processo? Ah, pastor Henrique, a minha igreja. Ah, pastor Henrique, meu ministério. Ah, pastor Henrique, os meus liderados, aquela irmã. Ah, é Jesus na causa, é só um milagre. Eu te garanto que 99% das vezes os problemas
não são resolvidos com milagres, mas são resolvidos com processo. Por isso é muito importante você que está aqui entender. Tanto o milagre como o processo é importante nessa caminhada de gestão, é importante nessa caminhada de liderança. Os dois são necessários. Cremos em milagres na intervenção sobrenatural de Deus, mas milagres não substituem processos. Se você puder, anote. Milagres não substituem processos. E isso é muito importante, líder, isso é muito importante, pastores, tá? Deus espera que nós façamos a nossa parte. Pastor Henrique, qual que é a nossa parte? Planejamento. Qual que é a nossa parte? Aprender, ou seja, capacitação. Qual que é a nossa parte? Execução estratégica, não é executar de qualquer forma. Vocês estão na escola do intercessor, que ensina intercessão, ou seja, uma forma de guerrear de forma estratégica. Então não é só fazer, não é só orar, não é só guerrear, não, é estratégica. A execução tem que ser estratégica. O milagre acontece quando unimos fé e diligência, quando unimos unção e gestão. Aqui eu coloquei, a oração é o primeiro passo. Segundo passo, planejamento. Terceiro passo, ação. E como resultado, colheita. Grave isso. A oração é o primeiro passo. Depois eu planejo, depois eu ajo e depois eu colho. Oração, planejamento, ação e colheita. Se você implementar isso aqui no seu ministério, se você implementar isso aqui na sua igreja, meu amado, não tem como dar errado. Não tem como não ter colheita. A colheita é certa, a colheita é garantida. Por isso que existem princípios que serão ensinados aqui nessa mentoria, que ajudarão você a aprender isso e a executar. Você aprenderá aqui na mentoria algo muito importante, como identificar a natureza do problema. O que eu mais vejo é líder bater na cabeça, líder esperneando, líder, meu Deus, socorro, pastor Henrique, socorro, pastor Akari. Eu não falo aqui só da mentoria não, tá? Líder que nos tem como mentores e nos procura, porque o filho da irmãzinha tá com problema nas drogas. Ok, isso é fruto. Não adianta você querer trabalhar o fruto, você tem que trabalhar na raiz. Estar na droga é fruto. Tá separando, tá traindo, fez isso, é fruto. Aqui você vai aprender como trabalhar a raiz. E é isso que a maioria da liderança não sabe como fazer, porque não sabe nem identificar. Então tem que identificar. Aqui você vai aprender a identificar a natureza do problema. E eu vou trabalhar ali, ó, na raiz do problema. Eu vou ter que entender e vai aprender aqui como usar a ferramenta certa. Se é um prego, eu vou usar um martelo. Se é um parafuso, eu vou usar a chave de fenda. Ou seja, isso também você vai aprender o que fazer e como fazer nas situações. Porque tudo isso é importante. Eu vi uma pesquisa, eu até coloquei aqui num slide, gente, um dado que é absolutamente alarmante e preocupante. Vejam só, 71% dos evangélicos sentem que estão nas mãos de líderes despreparados. Meu Deus do céu! 7 em cada 10 pessoas da igreja sentem que estão nas mãos de líderes despreparados, ou seja, líderes que não têm formação adequada, líderes que não sabem gestão, líderes que não sabem estratégia, líderes que usam martelo para tudo. Para tudo. 43% dos líderes, hoje, pastores, líderes de ministério, sentem-se sobrecarregados, carregam o mundo nas costas. Ou seja, sentem que fazem tudo. Aí relatam o quê? Exaustão e falta de equilíbrio na vida e ministério. Aí a vida começa a declinar, o ministério começa a declinar. Quantos pastores, infelizmente, estão tirando a vida? Nunca aconteceu tanto, irmãos. Por causa do quê? Disso aqui. Sobrecarregados. Mas a culpa é de quem? A culpa é dele? A culpa é das ovelhas? A culpa é dos liderados? A culpa é de Deus? A culpa é de Satanás? O que vocês acham? Eu te falo, a culpa é dele. Por quê, pastor? Porque não aprendeu. Não sentou para aprender o que fazer para tirar essa sobrecarga. Não aprendeu a delegar de uma forma diligente e não delegar.
não aprendeu a forma correta de fazer as coisas. Aí vai juntando carga, carregando piano, vai se sufocando, e que resultado, eu tenho que dar resultado, tem que dar resultado, até o ponto de tirar a própria vida. 85% desses líderes desejam mudança, ou seja, eles querem ferramentas práticas, mas não sabem por onde começar. Eu acredito que você que está aqui, você hoje, pelo menos se encaixa nesses 85%. Porque se você entrou aqui é porque você quer mudança. Só que talvez você não saiba por onde começar. E parabéns por você que está aqui. Parabéns por você que está tirando esse tempo e que se conectou aqui. Porque o primeiro passo você já deu, tá? De estar aqui, para estar ouvindo, para estar sentando, para estar aprendendo. Isso vai gerar resultado. Agora, com muito amor nas minhas palavras, olhando para essa estatística de 71% de evangélicos se sentindo que estão nas mãos de líderes despreparados, será que você faz parte dessa estatística? Será que você que está aqui também é um líder despreparado? E pior, liderando pessoas? Lembra? Vertical, oração, jejum, palavra. Como cristão, você tem obrigação com isso, mas também tem a horizontal. Quanta atenção você está dando para gestão, estratégia, processos, pessoas? O quanto você entende disso? O quanto você domina isso? Quão qualificado você que está aqui, você se sente para guiar seus liderados ou, quem sabe, para guiar a igreja, irmão, o rebanho do Senhor? Vamos olhar para a história de Davi e para a história de Daniel. O que será que Davi e Daniel tinham em comum? O que eles tinham, olhando para a história deles, em comum para que eles não sucumbissem diante dos desafios? Davi teve que enfrentar um gigante, Daniel teve que enfrentar uma cova cheia de leões. O que eles tinham em comum que ajudou eles a não sucumbirem? Eu te falo, a preparação. Tudo na vida que você quiser ser, tudo na vida que você quiser ter, você vai precisar se preparar. Daniel orava 3 vezes ao dia, era um cara preparado, era um cara espiritual. Entenda que leão gosta de carne, não gosta de espírito. Pegou essa chave? Daniel orava 3 vezes ao dia, era um cara carnal. Por isso que o leão ali não deu nem bola. Davi já tinha vencido o urso, já tinha vencido o leão, estava preparado para vencer o gigante. Agora, quantos líderes do povo de Deus estão ocupando cargos de liderança porque alguém achou ele simpático ou estão lá como até mesmo obreiro ou ministros? O pior, tem gente em cargo de liderança hoje por causa dos dízimos. Meu Deus, isso queima até o meu estômago falar isso. Muitos altares no Brasil têm preço. Muitos altares no Brasil têm preço. Passamos por muitos lugares que a gente viu isso. Ensinando, pregando, ajudando. O altar de muitas igrejas tem preço. Aí eu te pergunto, você que é pastor que está aqui, você que é líder, o altar da sua igreja tem preço? O altar da sua igreja tem preço? Tá entendendo o perigo disso aqui para o reino? Você consegue entender o perigo disso? Como líderes que nós somos, seja líder de igreja ou de ministério, nós sempre devemos olhar para o povo, para as ovelhas, como sendo o principal. Quando a gente olha para a ovelha em si, é preciso que a gente saiba de algo que é muito importante. Todo ser humano, e aqui também já está uma dica poderosíssima, tá? Todo ser humano deseja ser aceito. As pessoas buscam a aceitação e é absolutamente natural que seja assim. É natural do ser humano. Por isso que você tem que entender. Pessoas anseiam por aceitação genuína antes de qualquer coisa. O líder relevante, seja pastor ou líder de ministério, tem que entender como conquistar o coração das pessoas primeiro. Antes conquista o coração para depois conquistar a mente. Quando você tem um acolhimento autêntico, igual eu coloquei aqui no slide, isso abre portas para transformação.
quando você se importa com a pessoa de verdade, quando você se importa com o que a pessoa é, e não só aquilo com que a pessoa faz. É preciso ouvir, ouvir com empatia. É preciso criar conexões verdadeiras, genuínas com as pessoas. É preciso ministrar com relevância. São pontos que eu coloquei aqui para que você não se esqueça. Sabe por que tudo isso é importante? Porque essas pessoas, elas vão procurar lugares para estarem perto de pessoas que as aceitem. Gente, grava isso aqui. Nenhuma pessoa que não se sente bem num grupo social fica nele. Nenhuma pessoa que não se sente aceita num grupo social permanece nele. A igreja, via de regra, é uma excelente opção para isso, como grupo social. Se a igreja tiver gente agradável, se a igreja tiver um ambiente confortável, se a igreja tiver uma programação diversificada, melhor ainda. Mas será que só isso basta? Será que só isso é suficiente? Pesquisas apontam, isso aqui também é outro dado alarmante. 86% dos problemas apresentados no gabinete pastoral são de ordem emocional ou financeira. Olha só, quase 9 em cada 10 problemas é emocional ou financeiro. Apenas 14% é espiritual. 14% é espiritual. Você, líder, o quanto você está preparado para atender essa demanda emocional, essa demanda financeira? Pensa aí. Meu amor, minha princesa trouxe um copo d'água para mim. Obrigado, meu amor. O quanto que você, líder, está preparado para atender essa demanda horizontal? Ah, pastor, eu estou preparado na vertical, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu leio a Bíblia, porque eu cuspo e nasce planta, tá? 14% dos problemas do seu liderado, da sua ovelha, está aqui. 86% do problema está aqui, é onde as pessoas nunca sentaram para aprender. E aí, o ministério não rompe, a igreja não cresce, e bate cabeça, e muda horário de culto, e muda estratégia, campanha do avivamento, campanha do milagre, campanha da bênção financeira, e nada dá certo. E o pastor se desgastando, e a cobrança vindo, o sentimento de fracasso aumentando, e aí? Nunca foi tão fácil aprender, gente, nunca foi tão fácil. A gente hoje consegue acessar graus de escolaridade que antes era impossível. Possível, principalmente aqui, ó, de forma online. Se você quiser, você pode ter um doutorado em divindade aqui, online. Mas como que fica as suas habilidades de lidar com as pessoas e com os problemas delas? Você líder, você pastor. Eu e você, a gente entende bastante de céu, mas muitas vezes mal conseguimos viver bem aqui na terra. Muitos de nós falamos a língua dos anjos, mas não conseguimos entender a dificuldade da pessoa que está aqui, ó, do nosso lado. A gente estuda, a gente aprende tanto sobre anjos, sobre demônios, seres espirituais, que talvez você vai ver uma vez na vida, mas a gente não estuda e não aprende sobre pessoas que a gente vê todos os dias, lidamos com elas todos os dias. E quer fazer dar certo? Não vai. Durante quase 3 anos, eu e a pastora Karen atendemos lá na Estância Paraíso. Tá? Geralmente eram líderes, e líderes do mundo inteiro. Iam para lá, sentavam no gabinete ali para a gente atender 3, 4 atendimentos ali durante um programa. Sabe qual era a maioria das respostas ali? Quando eu perguntava para as pessoas, eu perguntava assim: por que você não foi procurar um pastor da sua denominação para esse problema? Por que você não procurou o seu pastor para te ajudar nisso? Sabe que a maioria das respostas? Meu pastor não tem a menor ideia, pastor Henrique, de como resolver isso. Essa era a resposta top 1. Sabe qual era a resposta top 2? Se eu contar isso para o meu pastor, todo mundo da igreja vai ficar sabendo. Sabe o que esse dado aqui revela? Esse dado aqui revela algo totalmente alarmante. Que algo é esse? As pessoas hoje sentem falta de preparo na liderança e falta de confiança na liderança. Talvez o seu liderado te ache despreparado e talvez o seu liderado não confie em você. Por que falta de preparo, pastor?
Porque tem muitos líderes, como eu coloquei no slide, ó, assumem cargos estratégicos por simpatia pessoal ou por valor do dízimo. Igreja que tem preço, sem ter uma capacitação adequada ou um chamado genuíno para a função. Ah, o cara dizima muito, já vi muito isso. Era o maior dízimo da igreja, o cara era rapidinho, era ungido a pastor. Só para segurar, para prender o cara na igreja. É uma igreja que não tem Jesus Cristo, é uma igreja que não prospera, uma igreja que não agrada a Deus. Pega as 7 igrejas do Apocalipse. Você vai ver lá, Deus desceu o reino em 5, só aprovou 2. Você vê Deus ali falando com Éfeso, você vê Deus falando com Pérgamo, você vê Deus falando com Esmina, você vê Deus falando com Tiatira, você vê Deus falando com Sardes, você vê Deus falando com Filadélfia, e você vê Deus falando com Laodiceia. Só 2 foram aprovadas por Deus. Todas as outras 5 receberam repreensão, porrada. Só 2 que não receberam repreensão e porrada de Deus. Qual igreja você se enquadra hoje? A sua igreja, pastor que está aqui, pastora, líder? Hã? Será que o seu liderado te vê como um líder preparado? Será que você está colocando pessoas em cargo de confiança porque dizimam bastante e mantêm a sua igreja? Muitos liderados sentem falta de confiança na liderança. Porque membros evitam procurar líderes por medo do que? Julgamento ou pela descrença que seus problemas terão uma solução real e efetiva. Ou seja, pastor Henrique, eu nem vou procurar, não sabe como resolver? Aí você imagina só, fica comigo aqui, ó. Além de tudo isso, a gente ainda precisa produzir fruto, e muitos frutos, e frutos bons, frutos que permaneçam. Nós seremos cobrados pela nossa liderança por Deus. Agora, como reverter essa situação? Como arrancar essa desconfiança dos membros e ainda produzir frutos, sem perder verdadeiramente o tempo, resolvendo problemas para quais a gente nunca foi treinado para resolver? O que eu vejo de líder entrando em burnout, o que eu vejo de líder assim, arrancando os cabelos, ficando careca, porque estão tentando resolver uma coisa que nunca aprenderam. Gente, ele tem a maior boa vontade do mundo, tem um coração enorme, vontade de ajudar, vontade de resolver, mas nunca aprendeu como resolver aquele problema. Não vai dar certo. Vai gastar energia, vai gastar tempo. Isso aqui é desafiador, mas a gente tem que reverter essa situação. Tem muito líder que já plantou essa desconfiança no coração do seu liderado. Tem muito líder que já plantou esse pensamento de que você, líder, você, pastor, não é preparado. O que diz a palavra lá em Eclesiastes 3? Há tempo de plantar e há tempo de... Muita gente fala errado. Pastor, é tempo de colher. Não, não, não. Que Bíblia é essa? A Bíblia não fala disso, não, gente. Pelo amor de Deus. A Bíblia não fala que é tempo de plantar e a Bíblia não fala que depois de há tempo de plantar é tempo de colher. A Bíblia fala há tempo de plantar e há tempo de se arrancar o que plantou. Não fala que é tempo de colher. Se você plantou desconfiança no coração do seu liderado, reverta essa situação. Se você plantou talvez no coração dele de que você até hoje não tinha preparo, através da mentoria você vai arrancar isso do coração dele, porque você vai mostrar que você tem preparo. Vai mostrar que você tem preparo. É hora de reverter a situação. É desafiador? É desafiador. Pastor, como que eu reverto isso aí? Você precisa das ferramentas certas. Aí você vai reverter essa situação. Problemas financeiros, como a gente viu aqui, é a maior estatística, né? Sempre vão existir. Esses problemas representam a maior parte dos casos de atendimento pastoral. Quem é pastor que está aqui sabe. Agora, o problema é quando esse tipo de problema consome energia, que o pastor deveria usar, meus irmãos, para desenvolver a sua potencialidade espiritual, que o pastor deveria usar para estar fazendo a gestão da igreja. Enquanto o líder, enquanto o pastor resolve tudo sozinho, do jeito dele, veste a capa do super-homem ali para salvar o mundo. Quem está pensando no crescimento da igreja e quem está pensando no crescimento do ministério? Enquanto você que está aqui carrega o piano nas costas sozinho, quem está pensando no crescimento da igreja, você pastor, e quem está pensando no crescimento do ministério? Será que os pastores de hoje estão prontos e preparados para treinar os seus membros, seja pobre ou seja rico, para que vençam as questões que enfrentam? Como líderes e líderes gestores, nós precisamos ajudar as pessoas a saírem desses abismos. E como fazer, pastor Henrique? Por onde começar? Se eu não sei o que fazer e se eu não sei como fazer,
Sabe o que vai acontecer? Você vai gastar energia e você vai gastar tempo. E muitas vezes, essa energia e esse tempo você está tirando da sua família para chegar em lugar nenhum. Você está enxugando o gelo. E está tirando o tempo e a energia que era para você brincar com seus filhos, que era para você dar atenção para o seu cônjuge, e não vai chegar a lugar nenhum. Escuta isso. Não espere, vocês líderes de ministério, vocês líderes de igreja, pastores, não espere que os recursos persigam você para depois você organizar as coisas na igreja. Não vai rolar. Não confie que a solução está nos recursos financeiros, para os problemas de organização, de gestão e de capacitação de pessoas. O dinheiro não vai resolver um problema de gestão, de organização e de capacitação. O problema não vai resolver. O dinheiro não vai resolver isso. Recurso só vem à mão daqueles que têm um projeto definido. E esse projeto tem que ser apresentado com clareza. Vocês estão me entendendo aqui? Levanta a mão para eu saber se está me entendendo. Amém. Glória a Deus. Eu ouvi uma frase um dia que diz assim: Deus não dá dinheiro para homens, ele patrocina projetos. E é verdade. Você tem um projeto? Apresenta para Deus o projeto. Ele não vai te dar dinheiro para você pagar a sua conta, mas ele te dá dinheiro para você mudar o seu templo, para aumentar, para, meu Deus, ele faz. E ele faz. Por isso que é fundamental para todo líder traçar estratégias certas. A estratégia certa é como se fosse esse desenho aqui, ó, uma ponte. A ponte entre o estado atual da pessoa, ou seja, a vida que a pessoa tem hoje, o estado desejado, aquilo que a pessoa deseja viver, o que a igreja deseja viver. Essa ponte chama-se o quê? Estratégia. O contexto igreja, amados, é a mesma coisa. Todo empreendimento, eu vim do mundo corporativo, ser empresário, eu e a pastora Karen, todo empreendimento precisa de material humano relevante, pessoas boas para trabalhar. A igreja não fica fora dessa regra, desse contexto. Mas por que pessoas estratégicas, por que pessoas boas que fazem a diferença têm dificuldade de se unir à sua igreja? Já parou para pensar? Porque os líderes da igreja têm dificuldade, sabe do quê? De expor os planos, os projetos sobre onde eles querem chegar. Aí sabe o que acontece? As pessoas que agregariam, iriam somar maior capacidade de crescimento na sua igreja, as pessoas que iriam agregar capacidade de gestão na sua igreja, querem distância dela, querem ficar longe, não querem estar perto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olha só, você que está aqui, esquece que eu sou o pastor Henrique, tá? Você não precisa responder no microfone, mas eu quero que você pense. Por que eu, Henrique, deveria fazer parte da sua igreja? Hum? A salvação é pela fé, ok? É pela graça mediante a fé. Que diferença faz eu ir para a igreja A ou ir para a sua igreja? Quando está em qualquer uma delas, não vai impedir de eu ser salvo. Você tem clareza nessa resposta? O porquê eu deveria ir para a sua igreja? E vou além. Por que eu, Henrique, como empresário, deveria dar dinheiro na sua igreja? O que a sua igreja faz de diferente com os recursos que ela arrecada? Tem prestação de contas na sua igreja? Isso serve para líder e para pastores, tá? Tem muito líder que está aqui que vai ser pastor de igreja. Eu não tenho dúvida disso. É uma escada, é uma caminhada. Então, isso aqui cabe para você também. Você acha que essas perguntas os seus membros já não fizeram para eles mesmos? Com certeza já. Eu repito, existe uma grande dificuldade que pastores e líderes têm na igreja e isso atrapalha o avanço. Atrapalha, que é o quê? Não sabem apresentar o plano e a estratégia que vai unir do ponto A até o ponto B na caminhada. Não sabem. Não sabem. No mundo corporativo a gente chama isso de business plan. Eles não sabem apresentar. Jesus ele fez a diferença na comunicação e na sua estratégia. Jesus ele era muito, irmãos, mas muito estratégico. Ele falava assim aos homens, ó, para que eles pudessem deixar as coisas e seguirem a Jesus. O que Jesus falava? Ó, se você vier após mim, eu farei de você um pescador de homens. Ou seja, Jesus ele já dava um destino, o que iria acontecer. Joedna, deixa mutado o seu microfone, tá, por favor? Eu já mutei, mas acho que você abriu novamente. Então, Jesus, ele dava um destino
para aqueles que o seguiam. Você, pensa só, você está aqui, você entraria no avião onde o piloto não sabe para onde está indo? Você arriscaria entrar num avião onde não tem sequer plano de voo, o piloto não tem mapa de navegação? Às vezes é isso que você está oferecendo para suas ovelhas e nem percebe, para os seus membros e nem percebem. Aí você quer mesmo que o avião esteja cheio? Aí você quer mesmo que o avião esteja lotado? Aí você quer mesmo um avião maior? Entende o avião como igreja? Você quer mesmo? O que eu mais tenho visto é pastores e líderes cansados e frustrados com o chamado. Eu e a pastora Cara, a gente lida com esse tipo de pessoa direto. Chega a dar assim. Não vou falar dó, porque é uma palavra meio que pejorativa, mas nos gera uma empatia, uma compaixão muito grande. Estão cansados, estão frustrados com os chamados. Muitos já desistiram, ficaram pelo meio do caminho. Por quê? Igrejas inteiras estão órfãos de uma liderança que é pujante, uma liderança que avança, uma liderança que vai para cima, que veste a camisa, que faz a diferença para o reino. O que eu mais tenho visto são pastores que fazem tudo sozinho, pregam, visitam, tiram oferta, cantam. Meu irmão, faz tudo, cuida da comunicação, faz tudo. Eu vejo muitas igrejas com poucos voluntários e tem como você encher sua igreja de voluntário. Voluntários que vão vestir a camisa. Igrejas com poucos voluntários e como se não bastasse, além de ter poucos, são inconstantes. Não tem constância, não tem preparo. Não entendem o peso da visão que carregam. Aí sabe o que vai acontecer? O pastor vai estar exausto, sem disposição e vontade para fazer nada. Vive pelos cantos, derrubado, parece que o caminhão passou por cima. Mas sabe o que vai acontecer? A igreja não cresce, porque não tem estrutura para receber novos membros. Aí fica estagnada, não rompe, não rompe. E Deus olhando, meu filho, muda, pelo amor de Deus, as mesmas atitudes vão trazer os mesmos resultados, muda. E não cresce, estagnado. Mas sabe o que eu vejo? Uma alta rotatividade. Chega 20, sai 20, chega 20, sai 20. A porta da frente é enorme, e glória a Deus por isso, mas a do fundo tem que estar fechada. Sabe por que isso tudo acontece? Falta uma cultura clara. Ninguém sabe exatamente o que é a igreja ou o ministério que você faz parte, que você lidera. Não sabe. E aqui na mentoria você vai aprender a definir uma cultura forte, uma cultura apaixonante. Muitas igrejas e ministérios faltam discipulado contínuo. Pessoas estão cansadas, desmotivadas e inseguras. Como vai romper? Não rompe. O outro ponto, meus amados, é falta de clareza na visão e a direção que a igreja está tomando. O pastor sente que Deus chamou ele, beleza. Mas a igreja não tem um DNA claro, a igreja não tem missão, a igreja não tem visão, a igreja não tem valores, a igreja não tem propósito, a igreja não tem uma estratégia definida. Alguns até sabem onde desejam ir, até onde desejam chegar, até sabem, mas não sabem como. Qual a chance disso dar certo? Aí você vai pôr a culpa em quem? No diabo? Não tem como. Tá me entendendo? Tá me entendendo aqui? Eu estou aqui te chacoalhando para você, pelo amor de Deus, acordar. Seja para o seu ministério como líder, ou seja para a sua igreja como pastor. Existem 3 fatores aqui que são gritantes na desorganização e você tem que ajustar isso hoje. Hoje. Qual fator? Primeiro, falta de uma cultura clara. Ninguém consegue explicar com clareza o que o ministério realmente é, qual a sua identidade, como ele opera no dia a dia da igreja. Se o pastor, se o liderado, se o membro não sabe isso aqui, meu irmão, você está errando e errando assim, não vai dar certo. Sabe um outro erro assim que é grotesco? Falta de clareza na visão. Ou seja, essa ausência de DNA ministerial definido, ou seja, não tem uma missão declarada, não tem uma visão compartilhada, não tem valores estabelecidos. É tudo que eu coloquei aqui no slide, não tem um propósito articulado que guia as decisões. Não tem cultura, não tem clareza na visão, não tem processo. É tudo no improviso, é tudo de qualquer jeito, é tudo resolvido na última hora. Sabe, não tem preparação de culto, não tem gestão financeira, não tem treinamento de voluntário, nada é planejado com antecedência. Aí você vê, esse é o modelo de Deus? Aonde? Nunca foi, nunca será. E por que que muitos líderes se permitem viver nessa bagunça? Quem reina na bagunça e na desorganização? Será que é Jesus? Será? Aí sabe o que vai acontecer numa igreja assim? Cada ministério faz do jeito que quer. Não tem unidade. E a pastora pregou muito aqui sobre unidade, falou na Masterclass sobre unidade. Aí sabe o que vai acontecer? Falta de alinhamento entre os líderes.
Sabe o que que vai gerar? Disputa. Quem é melhor, quem é maior, quem faz mais. Sabe o que que vai acontecer? Membros não se sentem parte de algo maior, ou seja, se desmotivam. Toda pessoa quer fazer parte de um projeto relevante, toda pessoa quer fazer parte de algo grande, toda pessoa quer fazer parte de algo que vai trazer a diferença para a cidade. Eu falo algo grande, eu não estou falando de mega igreja, não, de mega church, nada disso, mas é algo que vai realmente aquecer o coração de Deus. Aí sabe o que acontece? Aí, se a pessoa está toda desorganizada, como eu falei aqui, a igreja não tem nenhum diferencial, é apenas mais uma. Aí não desperta paixão nos membros ou nos visitantes. Pastor Henrique, mas por que tudo isso acontece? Porque o pastor ou líder nunca foi treinado para gestão e planejamento aqui, ó, horizontal, só foi treinado aqui no vertical. Por que isso acontece, pastor? Falta de tempo para pensar estrategicamente. Enquanto pastor, enquanto você, líder, está ali na mão da massa, no operacional, quem está pensando no estratégico? Quem está pensando no tático? Entende isso aqui, tá? Isso é um conceito que é corporativo, se aplica para tudo na vida. Imagina um triângulo, uma cadeia hierárquica. Tem o estratégico, no meio o tático e embaixo o operacional. Trazendo para a igreja, o estratégico é o pastor, é o conselho que acompanha o pastor. É eles que pensam a estratégia, como crescer, como avançar, como discipular, como fazer. É a cabeça pensante, é o cérebro. Toda empresa precisa ter essas pessoas, são a diretoria, está ali pensando. O estratégico é que vai unir as ideias à ação aqui do operacional. O estratégico está aqui no meio. Você, líder de ministério, você se encaixa aqui. Estratégico. Você ajuda a colocar tudo aquilo que foi criado no estratégico a fazer aqui, ó, fluir no operacional. O operacional é as pessoas que põem a mão na massa, que fazem. Elas recebem uma direção, uma ordem e executam. Aqui é operacional. Aí qual é o problema? O pastor que deveria estar aqui no estratégico, ele pulou o tático e está aqui no operacional. Está fazendo as coisas. Ah, pastor Henrique, mas é que a minha igreja é pequena, não tem voluntário. É porque você errou. Você errou. Desculpa falar, é porque você errou. Mas por quê, pastor Henrique? Porque você não formou discípulos. E tudo bem, porque talvez você não aprendeu a formar discípulos, mas agora não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Porque além de você aprender a formar discípulos, seja líder ou seja pastor, você não vai somente aprender a formá-los, você vai aprender a engajá-los. Uma coisa é um liderado que ele é envolvido no ministério, outra coisa é um liderado que ele é comprometido no ministério. Ah, pastor Henrique, mas eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus vai fazer as coisas. Ok. Mas do que adianta você ter fé quando o problema é falta de estrutura, falta de processo e a igreja está desorganizada? Quantas igrejas estão sobrevivendo? Tá com oxigênio aqui na cara, ó. E o aparelhinho, ó, pip, 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 tá na UTI, tá sobrevivendo, porque não tem processos claros. É tudo resolvido na última hora. A Karen dá risada, mas é verdade. Não é assim, meu amor? É verdade. Infelizmente, não tem uma ordem de culto estruturada, não tem um planejamento anual, não tem um controle financeiro, não tem treinamento de líderes, não tem acompanhamento para os novos convertidos, não tem um calendário organizado. Aí sabe que tudo isso vai gerar? As pessoas percebem que a sua igreja, o seu ministério é amador e não se firmam. Quem quer ficar num lugar assim? Amadorismo? Ninguém. A igreja não tem uma constância. Um mês está bom, no outro mês está ruim, é um sobe e desce lascado. A pessoa não tem ali, meu Deus, não tem nem confiança. Ou então cada ministério faz o que faz, cada líder faz o que faz. Ou seja, duas visões geram uma divisão. E sabe por que isso acontece? Falta de conhecimento sobre gestão eclesiástica, horizontal. Falta de time treinado, horizontal. Falta de sistema simples, horizontal. Meu irmão, não tem mais desculpa. Você só continua com o seu ministério desse jeito, ou com a sua igreja desse jeito, se você quiser fazer do seu jeito. Agora, se você quiser realmente aprender, você está tendo uma oportunidade aqui. Vem para a mentoria. Tem muitos pastores que pregam bem, se dedicam, oram, faz o seu máximo. Beleza, mas a igreja não cresce. Ou então cresce em ciclos. Entra cinco, sai cinco. Entra cinco, sai cinco. Talvez essa seja a sua realidade. Quantas igrejas que têm homens de Deus, homens assim, cheios de Deus, de oração, de jejum vertical, lembra? Mas não tem crescimento, porque a Bíblia diz que a gente tem que dar frutos.
Deus não é um Deus de divisão, nem de soma. Deus é um Deus de multiplicação. Ele não dividiu os pães e não dividiu os peixes, ele multiplicou. As ovelhas têm que ser da mesma forma. Camarada da hora, camarada busca, é cheio de Deus, mas você vê, não rompe, não tem mais de 50 membros, não vai, é um Deus nos acuda. Por quê? Esqueceu do braço horizontal. Sabe outro problema? Quantas igrejas e ministérios não têm estratégia de evangelismo, conexão, acolhimento e retenção? Não sabe evangelizar, não sabe conectar, não sabe acolher e muito menos reter. A pessoa não vai ficar, ela entra e ela sai. E isso vai gerando o quê? Um sentimento de fracasso, uma insegurança no chamado. Quantos de vocês já pensaram em desistir? Seja sincero, levanta a mão que eu quero olhar bem para vocês agora. Quantos de vocês já pensaram em desistir? Só faz assim com a mão, por favor. Eu quero que você tenha sinceridade. Olha só, quanta gente. É triste, né? Quanta gente boa já pensando em parar. Sentimento de fracasso. Sabe, tem um monte de membro que desanima e vê a igreja parada. Irmão, igreja é movimento, igreja é crescimento. O ministério também que fica ali parado. Poxa, nós saímos de uma igreja onde nós fizemos um trabalho incrível ali de gestão, estava redondinho. Um ano depois, eu soube que um dos ministérios que fazem parte da igreja, é o Ministério de Jovens. Gente, quando a gente saiu, ajustou, tinha acho que uns 30, 40. Um ano depois, eu fiquei sabendo agora, com dois jovens. Sabe por quê? O pastor pegou todo o aprendizado e guardou no bolso. Não aplicou. Enquanto estava no acompanhamento, a gente junto ali aplicando, foi dando crescimento, 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 crescimento. Só que esse crescimento tem que dar assim a gente está junto. Tá entendendo? É importante. Tem que atacar a raiz do problema. Ou seja, a raiz do problema. Muitas igrejas sem uma cultura de evangelismo, sem uma cultura de discipulado, sabe? Sem uma comunicação efetiva, clara, seja online ou offline. Aí vira uma torre de Babel. O ministério também, talvez o ministério de intercessão também da sua igreja. Não tem estratégia clara, sabe? Não dá para entender muitas coisas. Todo mundo perdido. Aí, como se não bastasse, um monte de desafio financeiro. Entradas muito menores que as necessidades. Sobra conta e falta recurso, né, pastor? É assim? Aí, sobra conta e falta dinheiro? Ou às vezes tem aquela problemas, né, imprevisibilidade do caixa, não tem previsibilidade, dá para você criar uma previsibilidade do seu caixa. Sabe, muitas igrejas sofrendo porque não tem dizimistas constante ali. Muitos pastores colocam o dinheiro do próprio bolso. Por muito tempo, quando eu não tinha conhecimento, eu pastoreava. Eu era o maior dizimista da igreja, a pastora Kari, e estou falando isso aqui com muita humildade, sem arrogância. Por isso que quando eu entendi que certas coisas não se resolvem só na vertical, a vertical é alicerce, mas muitas coisas é necessário aqui a horizontal, eu fui buscar conhecimento, curso, livro, mentoria, investir muito recurso financeiro para poder o quê? Entregar para o povo de Deus, para fazer a obra com excelência, para multiplicar a felicidade na vida das pessoas através de gestão, mais unção. Eu vejo um povo hoje estressado emocionalmente. É muito estresse, as pessoas vão vivendo por causa disso tudo. Muitos líderes com projetos parados, está engavetado. Pastor Henrique, por quê? Não tem ferramenta, nem tem estrutura para colocar em prática. Não tem nem como investir em expansão. Eu ouvi há um tempo atrás, a gente foi ajudar uma igreja que ela tinha o título de ser uma igreja apostólica. Uma igreja de 20 anos. Se você está aqui, pega essa chave, tá, pastor? Se a sua igreja é, entre aspas, apostólica. 20 anos de igreja ali. A primeira pergunta que eu fiz para o pastor foi a seguinte: pastor, quantas igrejas você plantou até agora, fora a sua? A resposta dele foi nenhuma. E que diacho de igreja apostólica é essa que não tem outra igreja? Que não planta igreja? Ai, Jesus, eu não tenho nem cabelo, mas dá vontade de arrancar o restinho que tem. Que quer ter um título de um negócio que nunca fez, que nunca viveu. Se você, pastor, está aqui, pastora está aqui, sua igreja tem o nome de apostólica, você tem que plantar igrejas. Você vai demorar de 5 a 7 anos para estruturar a sua igreja. Passou disso, você tem que ter uma igreja filha. Senão você não é uma igreja apostólica. É só nome, é só glamour apostólica do reino dos céus, dos querubins serafins. Não resolve.
Você vê como o negócio é mais embaixo mesmo? Eu tô falando com pessoas maduras aqui, tá? Se estivesse pregando num altar, estivesse pregando, né, ali, você tem que escolher as palavras. Aqui não. Aqui a gente está falando com gente madura. Porque eu estou vendo igreja que não tem ensino bíblico, igreja que não tem as pessoas generosas com relação a dízimo e oferta, igrejas que não têm prestação de contas transparente, não tem orçamento, não tem meta, não tem processo financeiro, os membros tudo inseguro, frágil, imaturo na fé. Para que o líder se torne relevante, será preciso criar hábitos. Hábitos. Quais hábitos, pastor? Você precisa aprender sempre, você precisa estudar sempre, você precisa se capacitar sempre. Anote isso: aprender, estudar e capacitar sempre. É preciso você ter um mentor, pois é necessário especialistas em áreas diferentes que vão te ajudar a se tornar um bom líder, um bom pastor. Já estou finalizando aqui, eu quero te perguntar: qual vai ser o seu legado? Qual vai ser o seu legado? O verdadeiro legado, irmão, não é construir grandes estruturas. Nada disso. Mas deixar conhecimento, sabedoria e capacitação nas pessoas que passam por você ao longo da sua jornada. E é isso que a mentoria vai te ajudar. Pode ter certeza que a mentoria vai te ajudar a ser uma pessoa mais focada, vai te ajudar a gerar resultados práticos, que são mensuráveis e que vão calar a boca dos opositores. É isso aqui, ó. Você duvida disso? Eu não duvido, irmão, porque eu vivo isso na prática. Na prática. De verdade, chega, líderes, de improviso. Chega de tentar fazer do seu jeito. Chega de querer fazer. Ai, não, Deus proverá. Não, Deus proverá sim. Deus, ele te dá todos os meios, mas a estratégia você vai ter que desenhar. Você vai ter que executar. Muitas vezes Deus ele vai entregar a estratégia pronta. Mas a estratégia no papel, na gaveta, não resolve nada. Lembra? É saber o que fazer e saber como fazer. Eu espero de verdade que tudo que foi falado aqui possa ter sacudido a sua alma aí dentro. Possa ter sacudido o seu ser de verdade. Tudo que eu ensinei aqui é muita coisa. Eu vou deixar gravado isso aqui, eu vou disponibilizar no YouTube para essa semana. Quem não conseguiu vir aqui poder assistir, tá? Com o link privativo ali. Quem tiver o link consegue assistir. Tudo que eu falei aqui para pastores, tudo que eu falei aqui para líderes, tudo que eu ensinei nessa aula é apenas uma ponta do iceberg. Uma ponta. Eu creio que vocês entenderam que a maior parte dos problemas que enfrentamos no ministério não precisam de milagre, precisam de ferramentas. A maioria de vocês, eu não tenho dúvida que vocês oram, que vocês jejuam, que vocês buscam Deus com muita sinceridade do coração. Eu creio que vocês estão liderando, muitos de vocês, infelizmente, sobrecarregados. Eu creio que muitos daqui estão liderando sem estrutura, sem sistema, sem cultura, sem estratégia clara de como liderar a igreja e o ministério. Mas saiba que isso não é culpa sua. Simplesmente ninguém te ensinou isso. Ninguém ensinou isso para a nossa geração. A verdade é que a gente foi treinado, como eu disse, para o crescimento vertical. Oração, jejum, palavra. Mas o que está travando a igreja, o que está esgotando o pastor e líder é o crescimento horizontal. E foi por isso que eu criei a mentoria para os pastores e para os líderes. Lembre-se, são mentorias diferentes, tá? Ambas as mentorias, e eu vou te passar aqui, são muito práticas. Ela é orientada. É mentoria para quem, não é para quem quer se aventurar, é para quem quer resultado. É para quem quer frutificar de verdade, é para quem quer alegrar o coração de Deus. Sabe? É para quem quer deixar de carregar o piano da igreja sozinho. É para quem quer liderar verdadeiramente com clareza, para quem quer liderar com equilíbrio,
para quem quer liderar com estrutura, com propósito. Agora, se você que está aqui, você deseja ter essas ferramentas certas para construir uma igreja saudável, para construir uma igreja forte, o ministério é a mesma coisa, saudável e forte, para estar preparada para crescer, Henrique, eu quero te acompanhar pessoalmente nessa jornada. Hoje, após essa aula aqui, quando encerrar, eu vou liberar um link lá no nosso grupo, tá? Lá no nosso grupo que está da mentoria, com uma condição especial. Só que, preste atenção. A condição que eu preparei, eu vou te falar aqui qual que é já, que é especial, é válida só até hoje à meia-noite. Ou seja, 23h59. A condição que eu vou fazer é só 23h59. Antes, aqui na parte da tarde, estava conversando com a Karen e com a Valéria, e comentando com a Valéria como que vai ser o formato da mentoria, os valores. Ela falou assim, meu Deus, pastor, realmente está algo assim inacreditável. Ela está aqui, a Valéria está com a gente aqui na aula. Ela falou, meu Deus, inacreditável essa condição. Então, se você quer avançar, se você quer crescer, se você quer estruturar a igreja e o ministério, liderar com excelência, o momento é agora. Eu quero projetar aqui para vocês, para que vocês entendam aquilo que eu preparei como condição. Olha só, gente, são dois modelos aqui. A mentoria pastoral avançada, que vai gerar avanço e consolidação da igreja, e uma mentoria de liderança com excelência, ou seja, é do chamado à gestão estratégica. E eu posso te afirmar uma coisa: Deus é minha testemunha, minha esposa também, mas Deus é a maior testemunha de todas. O que eu preparei para vocês, eu vou honrar vocês que ficaram até agora e não saíram, é uma condição só para quem está aqui online, algo que eu nunca fiz em toda a minha vida. Mas deixa eu explicar um pouquinho. Eu já faço esse trabalho de mentoria, seja para a área ministerial, seja para a área voltada para a igreja, ou seja para a vida secular. Eu atendo, sei lá, 90% do meu público de atendimento são empresários, tá? Eu atendo muito empresários. Hoje, preste atenção, a minha hora de atendimento, cada atendimento que eu faço, uma única sessão, o valor da sessão é R$ 3.000. Cada sessão. R$ 3.000. Pastor Henrique, mas por que você cobra R$ 3.000 cada sessão que você atende? Primeiro, pela capacidade que eu sei que eu tenho. E eu falo isso sem falsa modéstia nenhuma. Porque o tanto de curso que eu já fiz, o tanto de mentoria que eu já investi, o tanto de conhecimento que eu já busquei, graças a Deus. Uma pessoa que paga R$ 3.000 hoje em uma sessão de mentoria, sabe o que significa? Que ela está recebendo ali, por baixo, uns R$ 300.000 de conhecimento que eu já investi e a pessoa recebe. A mentoria pastoral serão 10 atendimentos. A mentoria de liderança a gente vai fazer em grupo, tá? Serão 5 atendimentos. Então, se a gente pegasse só esses valores que eu disse aqui, seria, obviamente, né? Eu só quero trazer aqui para você entender. Seria esse investimento aqui. 10 atendimentos vezes R$ 3.000, 30 mil. Óbvio que nesse valor você vai entender. 5 atendimentos, que é a parte ali, 5 que a gente vai fazer em grupo aqui para os liderados, seria 15 mil. Meu Deus, pastor, Deus me livre esse valor, tal, não sei o quê. Não, não, eu só quero trazer clareza do que você vai ter acesso. Outra coisa aqui da mentoria, que eu quero mostrar para vocês é o quê? A mentoria pastoral, ela tem um relatório de check-up da igreja. Hoje, eu atendo como assessoria de igreja e só o relatório. Pastor, eu quero fazer um relatório de check-up, porque o fulano de tal me falou desse relatório que você fez na igreja dele, assim, assim, assado, tal, tal, tal. Só o relatório seria R$ 5.000. Só o relatório. Se a sua igreja me chamasse para fazer esse relatório e perguntasse qual o valor, pastor Henrique? R$ 5.000. Por que esse relatório? Esse relatório vai ser feito um check-up total da igreja. Eu acho que eu tenho um aqui no meu computador que eu deixei. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui, meu irmão. Só para você ter uma ideia, uma noção do que é essa ferramenta, do que seria esse relatório que o pastor vai receber. É algo assim inacreditável, tá?
Olha só, tá aqui a tela. Não sei se vocês estão vendo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Isso aqui foi de uma igreja chamada Shekinah. Deixa eu mostrar aqui o relatório para você entender. Alguns dados que o pastor vai ter. Cadê? Deixa eu passar. Por exemplo, aqui. São dados importantíssimos para que a igreja possa crescer, tá? Por que que tá em duas páginas? Mas amém. Então, um exemplo, aqui, só nesse dado de a idade média das pessoas, a gente já vê que essa igreja aqui, ela é um público maduro. Uma igreja que tem de 26 a 49 anos de média. O que que isso reflete? Opa, são pessoas mais maduras. São pessoas que, na sua grande maioria, como está escrito aqui, são casadas, ou seja, famílias. Então, tudo isso vai me dando um norte de como eu vou fazer igreja. São pessoas que eu vejo aqui, na grande maioria, olhando para o nível de estudo, são pessoas com ensino superior completo. O que isso significa? Gente, não são pessoas que vão ficar recebendo papinha numa mensagem toda hora, elas querem substância, são pessoas de ensino superior completo, é uma outra mentalidade. Tá entendendo que isso vai dando direção para onde eu vou navegar? Tá? São pessoas ali que são convertidas há mais de 10 anos, ou seja, pessoas maduras, pessoas inteligentes, pessoas da faixa dos 26 aos 59 anos, na grande maioria, tá? Então, aqui são só alguns dados do relatório para você entender. É mais de, acho que é umas 40 perguntas aqui no relatório que vai trilhar. São pessoas que, na sua grande maioria, aqui, ó, 98%, pessoas batizadas, porque são maduras na fé, mais de 10 anos de convertido. São pessoas que apontaram que a maioria dos problemas são financeiros. Então, como igreja, eu tenho que ajudar, eu tenho que dar atenção nessa área, eu tenho que ensinar, fazer seminários sobre finança, finança bíblica, ensinar sobre dízimo, ensinar sobre oferta, ensinar como realmente ali pegar aquele módulo de Mamon que eu estou na escola ali e replicar. Eu aprendo e replico para a igreja. Tá? São pessoas aqui, ó, você medita na palavra diariamente, a grande maioria diz que sim, tá? São pessoas que estão ali, ó, há mais de um ano na igreja. Qual que é um problema? Só para você entender o que que um relatório desse ele é fantástico. Vou pegar só esse exemplo aqui, ó. Há quanto tempo você está na igreja? A grande maioria, 88%, diz que há mais de um ano. O que que isso me mostra aqui de cara esse dado? Que é uma igreja que não traz pessoas novas. É uma igreja que está engessada. É os mesmos e continuava os mesmos. Esse relatório é um dos pontos de partida para a igreja, para quem entra na mentoria aqui. Então vai ter várias perguntas aqui. O que influenciou a pessoa a ficar na igreja, o primeiro contato com a igreja, o grau de satisfação com as programações da igreja, porque tudo isso aqui vai gerando ajuste de rota, tá? Então assim, gente, só esse material, só isso aqui, pastor, só esse relatório seria, tá? Como eu falei aqui, eu quero fazer isso na minha igreja, pastor Henrique. Ok, eu não quero entrar para a sua mentoria, mas eu quero esse conteúdo aí do relatório. Ok, o valor do investimento é R$ 5.000, tá bom? Mas, trazendo aqui para a mentoria, quem tiver na mentoria é de pastores, não tem como fazer esse relatório para liderados, tá? Para líder. Só que o valor do relatório. Vocês aprenderão agora os dois grupos. Como analisar entender essa metodologia DISC pensando no voluntariado. Eu, Henrique, sou formado em analista de perfil comportamental. Gente, isso aqui te coloca num outro nível, num outro nível. Sabe por quê? Porque você vai aprender a colocar a pessoa certa no lugar certo. Tem muita pessoa que não deveria nunca estar servindo na recepção e está lá porque você não sabe disso, você não aprendeu sobre isso. Tem pessoas específicas para cada ministério, para cada departamento da igreja, conforme o perfil dela, o perfil comportamental, o que nasceu com ela. Eu não somente vou fazer ali o seu mapeamento, pastor, como eu vou te ensinar como você vai aplicar isso nos seus liderados. Meu Deus do céu. Aí você vai entender, meu Deus, essa pessoa aqui nunca deveria estar nesse lugar, então eu vou remanejá-la para cá. O que que você vai estar fazendo? Você vai estar tirando o problema, você vai estar ali tirando dor de cabeça, você vai estar fazendo uma gestão estratégica. Vocês dois, das duas mentorias, vão aprender como fazer isso. Inclusive, essa aula eu vou dar junto, para os dois grupos juntos. Quem entrar para a mentoria de liderança e quem entrar para a mentoria pastoral, tá? Um outro ponto, vocês todos ganharão os dois e-books. O e-book de casamento e o e-book de filho. Pastor, eu já tenho, presentei alguém. Pastor, eu estava namorando e não comprei até hoje. Amém. Você vai ganhar grátis os dois e-books. Por quê? Porque a sua família tem que estar blindada. Tem que estar blindada. Seu primeiro ministério é a sua família. Tem que estar
blindado e protegido. Pastor, que mais? As aulas ficaram gravadas. Eu vou deixar as aulas gravadas. Provavelmente eu vou fazer uma plataforma igual a da Escola do Intercessor. Que bacana a nossa plataforma de aula da Escola do Intercessor, né? Provavelmente eu vou fazer uma igual com essas aulas da nossa mentoria de pastor e essa mentoria de liderança numa outra plataforma igual, né? Não vai ser ali dentro da escola, vai ser numa outra, tá? Provavelmente. Ou até posso colocar um módulo dentro e eu libero o módulo ali dentro para você que entrar. Isso aí não muda muita coisa, eu vou pensar aqui como fazer, tá? Então, tudo isso aqui vocês receberão de um material em PDF, porque todas as aulas de mentoria aqui ao vivo têm uma inteligência artificial que já vai gerar todo o resumo ali de uma forma detalhada. Eu já programei para que faça o resumo de uma forma ali sintetizada, clara, objetiva, que vai servir como um manual. Além de as aulas, tem muita lição de casa, tem muito direcionamento, tem muito exercício. Meu irmão, de verdade, eu tenho para mim que até hoje foi o melhor conteúdo que eu já criei. De verdade, eu não estou falando isso para você entrar, não, porque se você entrar, amém. Você e a sua igreja vai ser abençoada. Se você não entrar, para mim não muda nada. Ok? Pastor, como que fica isso tudo aí? Me explica então, vamos lá. Se fosse, olha só, pelos valores que eu disse aqui, da minha hora de atendimento, ok? Da minha hora de atendimento, que hoje, como mentor, eu pratico, tá? Seria um investimento, nossa, essa mentoria pastoral, R$ 37.000. E a mentoria ali é uma mentoria normal de líderes, R$ 17.000. Hoje, a minha mentoria, de forma normal, é R$ 30.000, 10 sessões, ok? Mas o que eu estou trazendo do pastor? A parte do relatório, essa parte do DISC que vai estar incluído, né? Inclusive para vocês que são líderes também. Só que óbvio que não é nada desse, não tem nada a ver com esse valor, tá? Pastor, lembre-se de uma coisa. Tem as pessoas que estão no grupo, e eu vou te passar agora o valor de investimento para todos que estão no grupo ali da mentoria, inclusive para vocês. Mas eu prometi uma condição ainda melhor para você que está aqui comigo até agora ao vivo, tá? Pastor, tá, desembucha logo. Qual vai ser o investimento, então, para eu realmente crescer a igreja, consolidar a igreja, fazer as coisas certas da maneira certa, com uma caixa de ferramenta enorme para me socorrer e para que eu consiga liderar, engajando o meu time, gerando discípulos, trazendo resultado para a minha igreja, para o meu pastor, para a minha liderança e principalmente para as ovelhas. Tá, qual é o investimento disso aqui, pastor? O investimento para todos que estão no grupo VIP, incluindo vocês, é um investimento igual. Tá? Que seria o valor o quê? 10 parcelas de R$ 179,90, tá? Isso aqui no cartão para você, pastor. E para você que é líder, 10 parcelas de R$ 71,40 no cartão. Pastor, eu quero pagar à vista. Irmão, de 37 mil, você pagar 1.497 para receber tudo isso que eu já falei aqui, tem que ser meio maluco para ficar de fora. Para você, líder, em vez de pagar 17 mil e investir 597 se for à vista, para receber tudo isso aqui que você conseguiu ver a ponta do iceberg e talvez não entrar, tem que ser meio maluco. Tem que ser meio maluco. Os maiores resultados vieram dos maiores investimentos que eu fiz. Eu não estou falando isso para te convencer, não, porque é o Espírito Santo que te convence. E talvez você é a melhor pessoa para julgar como que está a sua capacidade de liderar e conduzir a igreja ou o ministério. Só por esses pontos que eu abordei aqui. Mas eu prometi algo especial para quem ficasse aqui comigo ao vivo. Você não vai pagar isso aqui, só para quem está aqui, tá? Para quem está aqui, vai ter um desconto de mais de 33%, um terço a menos. Para a mentoria de pastor, é um desconto de R$ 500. Ou seja, ao invés de 1.497, é 997. Você que é líder, ao invés de 597, é 397. Eu nunca na minha vida eu fiz isso. Deixa eu ver se a pastora Karen está aqui. Se ela está conectada. Meu amor, abre aí como boca de Deus e fala para o povo aqui, para os nossos alunos. Algum dia eu já fiz isso aqui. Vê se está conectada aí. Ok. É que eu tô de babá, gente, ó.
Diga, papai. Eu vou te falar do seu pai. Uhum. Algum dia eu já fiz isso aqui, valores assim para mentoria. Nunca. Nunca, irmãos. Nunca. Nunca. É Pastor, porque é para a escola. por que você está fazendo? Que é justamente para abençoar o reino de Deus. Tem uma frase que eu já falei no vídeo, e eu e a pastora Karen compartilhamos, que é o quê? Os nossos frutos hoje nascem na árvore das outras pessoas, ou seja, na árvore de vocês. Porque aquilo que vocês viverem, praticarem e frutificarem lá na igreja de vocês, no ministério de vocês, é como se fossem os nossos frutos. Pastor do céu, meu Deus, e agora? O que eu faço? Agora é com você. Lembra? Tem muito líder, tem muito pastor que tem muita ideia, tem muito planejamento, mas não tem ação. E a hora de ação é agora. Se você deseja realmente levar seu ministério, seja ministério igreja, liderança pastoral, ou ministério que você ali está à frente, para um outro nível, 2026 ser diferente, o investimento é agora. Pastor, como você vai fazer? Eu vou colocar o link Mentoria Pastoral lá no grupo do WhatsApp e colocar o link Mentoria Ministerial lá no grupo do WhatsApp. Quando você clicar no link, eu vou te falar aqui qual vai ser o cupom que só vocês que estão aqui ao vivo vão receber. Qual o cupom que você vai inserir lá para você ter esse desconto? Você vai escrever isso aqui, ó. Mentoria 30. Tá vendo aqui onde está a seta? Aqui a seta está escrito assim, ó, adicionar cupom de desconto. Então, antes de você colocar seu nome, seus dados, você clica aqui nessa seta, aqui onde está esse botão, e vai abrir um campo e você escreve ali Mentoria 30, porque é mais de 30% de desconto. Automaticamente, quando você clicar e der o OK, esse valor aqui em cima ele vai mudar. Automático, já vai entrar o desconto automático. Aí você finaliza igual você fez para comprar o curso ali, ó. Você finaliza aqui preenchendo os dados, tá? Então, essa é a condição, seja para quem é pastor, que quer realmente avançar o nível, e seja para quem é líder. E mais, todos vão ser acompanhados por mim pelo período de 1 ano. Pastor, o que é esse acompanhamento? Está com dúvida uma situação pontual? Você vai mandar mensagem. Gente, tem muita coisa que a escola do intercessor, ela não engloba. Por exemplo, a gente ajuda até demais e além do que deveria, por amor a vocês. Mas nem sempre a gente vai dar conta, tá? Então, se eu tenho ali, hoje nós temos mais de 1.700 alunos na escola. Se eu tenho um grupo, um exemplo de 50 mentorados, a minha prioridade em responder as mensagens é dos 50 mentorados, porque eu não dou tempo de responder todos. E também eu tenho vida. Eu tenho que ter tempo com Deus, eu tenho que ter tempo com a minha família, eu tenho que ter tempo para mim, tá? Então, ali, óbvio, vocês são prioridade nessa questão de ser auxiliado, ser. A parte do relatório, para quem entra na mentoria pastoral, eu vou falar como vai ser, como que a gente vai criar esse relatório, como você vai aplicar na igreja. Gente, esse relatório é fantástico. Para mim, é a cereja do bolo. Só o relatório já dá um mapa da mina, do que tem que fazer a partir dali para mudar, para viver uma nova história. Dá um mapa da mina. É fantástico mesmo, tá? Então, o momento é agora. Se você for aproveitar essa condição, você vai clicar no link que eu vou colocar agora no grupo e vai estar ali, Mentoria 30. Pastor, eu não consigo fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Ok, esse cupom não vale mais e aí vai ficar o valor normal para todos do grupo VIP, tá? Porque essa condição realmente é honrando a palavra, é até hoje à meia-noite. Agora são 10 horas, 20 horas e 37 minutos. Então, eu quero orar aqui para a gente encerrar, agradecer realmente vocês que permaneceram até o final. A gente tinha acho que mais de 200 pessoas no grupo, vocês, 20 e tantos aí se conectaram para estar aqui, para receber tudo isso. Só que agora a decisão está na mão de vocês. E a minha oração, de verdade, é para que vocês possam avançar. Vocês possam avançar. Eu penso que quando a gente faz algo voltado para o reino de Deus, Deus ele nos abençoa. Ontem mesmo, estava antes de dormir, a gente estava na cama, a pastora Caia estava compartilhando um testemunho comigo. Uma pessoa que falou assim, acho que num treinamento que ela estava, falou assim, o ministrante, que a gente tem que dar o nosso melhor para Deus, a nossa primeira parte para Deus, aquilo que for de melhor que for primeiro.
Quando essa pessoa ela ganhou o primeiro carro dela, ela lembrou disso aí, ganhou do pai. O que que a pessoa fez? Era filho de pastor. Ofertou o carro na obra e ficou sem carro. A esposa ficou louca. Meu Deus, a gente vai ficar sem carro e agora não sei o quê. A pessoa deu um passo ali de fé. Passou ali um tempo, uma pessoa que fazia parte da igreja, uma condição financeira muito boa, chegou para o pastor sênior e falou assim: Pastor, poxa, eu queria fazer uma oferta aqui na igreja e eu vi que seu filho está sem carro. Se eu te ofertar um carro, você dá para ele? Aí o pastor, sim, eu dou para ele. Isso aí está na internet, tá? Esse testemunho. O Sorocaba tá me contando ontem na cama. Eu falei, caramba, como edifica a fé isso aí, né? E o cara ganhou um carro importado. Olha só, ele ofertou o carro na igreja e Deus ali pouco tempo depois deu um carro importado e mais, era o carro dos sonhos dele. O que eu quero dizer? Eu não quero te persuadir, eu não quero tão pouco te influenciar e tão pouco que você se mova por emoção. Esse momento é hora de se mover aqui, ó. Pilar vertical. O que que Deus espera que você faça? Você tem que analisar, pastor. Eu vejo que hoje eu estou muito bem no meu pilar vertical e eu estou muito bem no meu pilar horizontal. Então, para mim, não faz sentido. Amém. Agora, se você está bem aqui e você está capengando aqui, falar igual paulista, não sei se vocês, né, quem é de fora se usa essa palavra capengando, né, tá indo mal das pernas aqui, a mentoria é para você, tá bom? Eu quero orar mais uma vez, agradecer a todos vocês. Agradecer demais, demais. Agradecer a Valéria, que sempre tem nos ajudado muito, toda a preocupação em ajudar aqui nos ajustes e tal, e ficar aqui moderando também a nossa reunião. Valéria é bênção, junto com a Dione, vocês têm visto lá no grupo, né? Todos vocês são bênção do Senhor, né? Valéria, obrigado demais, viu? Tem ajudado muito e a pastora Karen. A gente tem um carinho muito grande por todos vocês, tá? Eu quero orar e o desafio está lançado. Quem realmente quiser vir para o próximo nível, 2026 promete, tá? Pastor, como vão ser as aulas? As aulas de pastor vão ser às segundas-feiras à noite, as aulas de liderança vai ser quarta-feira à noite. Pastor, eu não consegui assistir ao vivo, não tem problema, você vai pegar esse conteúdo que foi riquíssimo e você vai assistir depois gravado. Qualquer pessoa que pegar esse conteúdo aqui e assistir gravado, irmão, tenho certeza que vai ser edificado igual vocês que estiveram aqui, tá? Antes de eu orar, eu quero abrir aqui, vai, 5 minutinhos, vai, antes da gente orar. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiver, pode abrir o microfone, fazer a pergunta aqui que eu vou respondê-los, tá? Se alguém quiser fazer alguma consideração, pode abrir aí o mic para que a gente possa responder. Sintam-se à vontade, tá? Não precisam ficar com vergonha, não precisam ficar encabulado. Ninguém? Cecília, Fátima, Luiz, o Davi. Davi deu tempo de baixar o Zoom, né, Davi? Davi, pastor, qual que é? Davi, é o Zoom. Vai lá, só tem ele e baixa, né? A Laís, o Marivaldo, Islaine, Gláucia, Cleone. Cleone, acho que tá. Cleone, se eu não me engano, é lá de fora da América, né? A Giovana, Cássia, a Vivian, Francisca, Edilei, Paulo, pessoal tudo aí envergonhado. Valdimeire, a Gislaine, deixa eu ver aqui no chat. Eu perguntei, deixa eu ver aqui, Gi, se consigo abrir a pergunta. Como será a forma de pagamento? Forma de pagamento ou no Pix, tá? Ou no cartão de crédito. Pastor, você não vai fazer Pix parcelado? Meu irmão, vou te falar a real. A dor de cabeça que eu tô tendo com esse bendito Pix parcelado, que eu fiz de verdade para ajudar muitos alunos a entrar na escola, é assim, eu pretendo não fazer. Pastor, gota aqui, eu não uso cartão. Se fosse igual à escola, eu queria fazer, tá? É quase impossível eu fazer um Pix parcelado de 10 vezes nesse valor por um acompanhamento de pastor, que a gente vai ter aí 10 sessões, vão ser quase 3 meses, e um mês e meio aí com os liderados, porque muitas pessoas ali acabam não conseguindo. Ah, eu vou pagar um negócio que eu não estou nem usando. A pessoa pode ter esse sentimento que não é legal e fica no meio do caminho. Todos que entraram para fazer a escola pelo Pix parcelado entraram com a motivação de pagar todo mês. Mas acontece um imprevisto, acontece isso, pode acontecer aquilo, aí quem fica a ver navios? Infelizmente é a gente, tá? O que que eu posso fazer, gente, realmente para quem não trabalha com cartão, para quem não consegue de jeito nenhum, tá? Eu conseguiria fazer no Pix parcelado em 3 vezes, mediante a consulta do seu histórico de pagamento. Então eu entro ali no cadastro e vejo. Se você, infelizmente, é uma pessoa que vive atrasando parcela, sem chance. Se você paga certinho ali, tá? Porque não usa cartão, aí ok. Tenho culto às quartas-feiras, não conseguiria participar ao vivo. Consigo acompanhar, sim, total, Luiz. Consegue acompanhar pelas aulas gravadas. Como eu falei, vai ficar na plataforma ali.
vai ter acesso ao nosso grupo fechado da mentoria. Gente, é muito exercício, é muita prática, é mudar o nível mesmo. Não tem como ser a mesma pessoa, o mesmo líder ou o mesmo pastor depois do que vai ser ali. Eu já terminei o conteúdo, tá? O conteúdo está pronto, tanto da mentoria pastoral como da mentoria para os líderes. E de verdade, ficou incrível, incrível. E eu falo assim, sem a menor preocupação de parecer, né, que não é modesto. Não, sem falsa modéstia, ficou incrível, tá? A Giovana falou, que horas, pastor, na quarta? A minha ideia aqui, aí a gente vai entrar num consenso junto no grupo, mas a minha ideia é que a gente consiga fazer ali entre 19h30 e 20 horas, tá? A ideia é que seja nesse horário. Pastor, eu ainda não tenho igreja e não sou líder, mas Deus tem me chamado para algo maior. Com certeza de pastor. Não tenho dúvida nenhuma. Gente, volto a dizer, todos vocês que estão aqui, que são líderes hoje de ministério, entenda algo, tá? Isso é uma preparação para que um dia você lidere uma igreja. Isso é natural de acontecer. Todo pastor que você for perguntar, pastor, pastora, como que foi o seu chamado? Como que você virou pastor? Você vai ver que um dia ele liderou alguma coisa, algum ministério. É fato. É um caminho natural, tá? Pastor, todo mundo vai ser pastor? Não, óbvio que não. Só que esses que não vão chegar ao pastorado provavelmente nunca vão liderar ministério. Entende? Se Deus já te chamou para liderar algo, muito provavelmente esse algo lá na frente vai ser uma igreja. Lembra que eu falei Daniel e Davi? Qual que foi a chave? Preparação. Eles estavam prontos antes. Não adianta eu querer aprender a treinar boxe na hora que eu já estou em cima do ringue. Não vai resolver, eu vou tomar porrada e vou apanhar. E é o que eu estou vendo os pastores aí, tomando porrada e apanhando. Então, igual a Giovana já falou aqui, eu quero, parabéns, Giovana. O mundo espiritual se move por atitude, tá? Então, isso é muito importante, gente. Se você se vê como líder e você almeja o episcopado, como a Bíblia fala, que talvez um dia você chegue lá, eu te aconselho, pela condição, mas principalmente pelo conteúdo. Eu estou namorando fazer uma mentoria faz tempo, mas Deus não havia dado o start. Então ficou em stand-by. Estava focado nas coisas da escola, focado no sei o quê. Ajudei a pastora Karen a estruturar a mentoria que ela está fazendo com o pastor Cláudio, incrível. E ela falou: meu amor, chegou a hora de você ajudar os pastores e líderes com aquilo que você carrega, aquilo que você investiu tanto para aprender. Então, essa foi a motivação, tá? A motivação. Então, fica aqui, né? Como eu falei, as aulas serão gravadas, vão ter acesso, vai ter acesso ao grupo fechado. Gente, vai ter muito exercício, muita ferramenta. A questão não é só entregar tudo mastigado para vocês, eu quero que vocês aprendam, tá? Não é pescar o peixe e pôr na boca, eu vou ensinar vocês a pescar. Só a parte de perfil comportamental, você não tem ideia o quanto isso vai explodir a sua mente e te colocar no outro nível. Hoje, quando eu vou conversar com alguém, eu já faço a leitura da pessoa, eu sei exatamente como conversar, eu sei exatamente o que falar, eu sei exatamente como reagir conforme a pessoa ali, pelo perfil da leitura dela, e você vai aprender isso. O que que isso vai fazer? Você resolver problemas de liderado, problemas de membro, sem gastar energia e tempo. Quantos filhos de pastor, esposa de pastor e vice-versa, cônjuge aí tá sozinho porque o pastor está gastando energia, enxugando gelo porque não sabe o que fazer. Um monte, gente. Um monte. Deus quer fazer crescer. Deus é Deus de multiplicação. Ok? Tá na mão de vocês, tá? Eu vou orar para a gente encerrar. E de verdade, eu faço o convite e desafio. Vem, vem. Pastor, estou com dúvida se Deus vai ajudar a pagar. Irmão, você, pastor de igreja, a sua igreja teria a obrigação de pagar essa mentoria para você. Porque é um investimento para a igreja, para a igreja. E tenha certeza que o que você vai aprender na parte financeira, de uma linha bíblica correta, com estratégia, para aumentar o recurso, a arrecadação, cabe tranquilamente no orçamento. Muitos pastores hoje não sabem o que fazer, tá? Marivaldo, eu quero meu testemunho e vou fazer 4 anos no Evangelho e hoje sou líder. Eita, glória a Deus. É isso aí, Marivaldo. Vem para a mentoria, irmão. Vem para a mentoria. Amém? Eu vou orar para a gente encerrar. Vou colocar os dois links lá no grupo. Lembra? Mentoria 30, tá? Esse é o código do cupom para você ter o seu desconto. Eu vou ficar muito feliz em ver vocês com a gente ali, tá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero declarar que o Senhor é bom, Pai, e as suas misericórdias são eternas.
Eu peço a Ti, Deus, que nessa hora o Senhor venha descortinar, o Senhor venha tirar todo e qualquer impedimento da mente, toda a confusão de dúvida, tudo aquilo que Satanás tenta aprisionar, Pai, a mente dos líderes para avançar, para aprender, para que consigam, Deus, fazer aquilo que é certo quanto à Sua vontade. Senhor, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor permitiu que eu fosse capacitado, que eu buscasse conhecimento, que eu buscasse mentores para me ajudar na caminhada, Senhor, eu peço a Ti que essas pessoas possam também romper. Pai, aqui eu vejo homens e mulheres com o coração ali temente a Ti, mas muitas vezes sem as ferramentas certas, muitas das vezes desanimados do propósito, muitas vezes desanimados do chamado, Pai, porque não conseguem ver resultados. Mas eu creio, Pai, que o Senhor traz como resposta de oração essa mentoria, porque não se trata da minha pessoa, Pastor Henrique, se trata daquilo que já estava determinado nos céus. Senhor, em nome de Jesus, eu libero sobre todas essas pessoas, Pai, a capacidade, ó Deus, do planejar, a unção, a gestão. Eu libero sobre a vida delas, que a vida delas, Pai, seja diferente a partir de agora, dessa aula. Senhor, se porventura alguém não conseguir entrar, Pai, da mesma forma seja abençoado. Mas aqueles que ouviram a sua voz, Senhor, aqueles que darão esse passo de fé, aqueles que irão mergulhar nesse nível profundo de conhecimento, Senhor, aleluia, Pai. Faz frutificar, faz florescer, faz com que a sua vontade seja cumprida, Pai, nessa terra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar aqui cada líder, Pai, cada família representada, cada pessoa que se conectou aqui e emprestou um pouquinho do seu tempo para me ouvir. Obrigado, Senhor, por essas vidas. Obrigado por esses homens e mulheres, obrigado por esses líderes, Pai. E a partir de agora, nós iniciamos um novo nível, Pai. É uma nova temporada que se inicia, um nível mais profundo, Senhor. É um nível diferente de avanço. Porque aquilo que nós fazemos, Pai, nós queremos gastar os nossos dias para o Senhor. Muitas vezes, ó Deus, gastamos com tantas besteiras, tantas compras supérfluas, Pai, tantas coisas que não vão agregar em nada no reino. E às vezes temos uma ruptura, às vezes temos um impedimento de fazer aquilo que agrade ao seu coração. Espírito Santo, não é pela minha voz, mas é pelo seu mover. Aqueles que precisam estar na mentoria, toca o coração, convence e me guia nesse processo para que seja incrível e que nós consigamos avançar. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Eu abençoo a cada um aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, pessoal? Gente, Deus abençoe, tá? Beijão para vocês, fica com Deus. Tô indo lá no grupo colocar o link e lembre-se, Mentoria 30, seu cupom de desconto para vir para a mentoria, tá bom? Vai Meu ser amor, top, um beijo aí hein? pro povo. Vai ser top, vai ser maravilhoso. Quero só ver quem vai fazer. A gente vai estar esperando vocês. Deus abençoe a cada um e a gente se vê já já. Amém. Live 22 horas, tá bom? Já já. Gente, Deus abençoe. Obrigado, hein? Fica com Deus. Tchau, tchau.